as mães perguntando, mas será que os florais resolvem mesmo? Será que funcionam mesmo? Uma das minhas alunas, a Elisângela, ela estava contando do Nicolas, né, o filho dela. Quando ela começou a fazer o uso, ela entendeu. Porém, antes disso, a dúvida dela era essa. Por quê? Porque ela já tinha comprado uma fórmula pronta, essas fórmulas que a gente encontra em farmácias, em drogarias, né, para o sono. E ela, então, dava para ele, e ela falou, Sara, eu sinto que ele ficou pior. Então, ela tinha dúvidas, será que funcionam mesmo? Será que os florais resolvem, são suficientes? Porém, eu estava explicando para ela que quando a gente prepara uma fórmula para uma criança autista, a gente não pode esquecer de um detalhe. Eles não são todos iguais, porque eles são seres vivos, são seres humanos, como todos nós somos. Cada pessoa tem a sua particularidade, as suas características, cada pessoa. Então, mesmo que a pessoa se encontre dentro do espectro autista, mas ela tem as características típicas da personalidade dela também. Então, quando a gente vai preparar uma fórmula do sono para uma criança autista, a gente precisa entender, conhecer, saber quais são as características da personalidade daquela criança. E claro, também a gente precisa entender o convívio dela familiar, se ela está frequentando escola, enfim, como que é o envolvimento dela com a sociedade, o social, se tem ou não tem. Todos esses detalhes a gente precisa ter conhecimento. Quando a gente tem esses conhecimentos, aí a gente vai montar uma fórmula específica para aquela criança autista. Como que você vai numa drogaria e compra uma fórmula pronta para sono? Assim, não vai trazer efeito, né? Pelo contrário, pode ter alguma flor dos florais ali naquela fórmula, que aquela flor pode desencadear outras emoções. Por exemplo, pode desencadear medos. E como que a criança autista vai explicar para você que ela está com medo? Ela pode ter uma crise nervosa simplesmente porque ela estava com medo e as pessoas não sabem interpretar, né? Não entendem por que ela está tão nervosa assim. E pode ser medo. E por quê? Porque você deu uma fórmula para ela, que você comprou lá uma fórmula pronta para sono, porque às vezes no desespero das mães, as mães querem tanto ver o filho dormindo e elas poderem dormir também, que elas já compram essa fórmula pronta, fórmula para o sono. Enfim, para insônia, sei lá. Mas não é o ideal. Se 10 crianças do espectro autista você vai que tem dificuldade para dormir, a fórmula de um não vai ser igual à fórmula do outro. Será? Será que umas gotinhas a gente olha assim, é tudo da mesma cor, tem tudo o mesmo sabor? Será que isso vai resolver? Se for usado da forma correta, como eu estava explicando agora há pouco, sim, o efeito é muito mais positivo e benéfico do que medicações fortes. Muito mais. Muito mais. Né? Mas precisa aprender. Então, por onde começar, Sara? Ok, achei interessante. Agora, por onde começar? Então, o que eu faço? Né? Então, primeiro, você precisa ter os conhecimentos. Precisa conhecer mais, né, sobre os florais, sobre quais são os benefícios das flores, né, no autismo, entendendo que não traz nenhum efeito colateral, mas você precisa ter esses conhecimentos. E eu tenho ensinado às minhas alunas como adquirir esses conhecimentos, né, do tratamento, como que foi descoberto esse tratamento, como que é preparado cada fórmula, cada flor, o benefício que cada combinação traz para a criança autista, né? E assim, como por exemplo, como eu disse das minhas alunas, né? Elas aprenderam a tratar dos próprios filhos autistas. Então, dos anseios maternos é que os
profissionais cuidem dos seus filhos como se fossem elas mesmas, né? Nós mesmas, eu me colocando como mãe de autista. Então, a gente deseja que o profissional cuide dos nossos filhos, nosso filho, como se fosse a gente mesmo cuidando. Então, por isso a grande importância de nós, mães de autistas, aprendermos como tratar dos nossos filhos. Quando o meu filho teve o diagnóstico do médico, o médico me disse, olha, o melhor médico é a mãe. E a melhor terapia é a família. E eu guardei aquela frase comigo. Então, o melhor médico é a mãe. Qual o melhor médico para eu levar para tratamento do meu filho autista? Você, mãe. Você é o melhor médico para cuidar do seu filho autista. Você entende ele melhor do que ninguém. Você sabe tudo sobre o seu filho. Os detalhes, as suas dificuldades, né? O porquê que ele desenvolve aquele comportamento naquele momento, por que ele age daquela forma, o que fazer quando ele se sente daquele jeito e tal. É a mãe. Então, por isso que eu digo que você, mãe, é a melhor médica para cuidar, para tratar do seu filho autista. Melhor ainda, sabendo que você pode tratar dele de uma forma natural, sem nenhum efeito colateral.